pessoal, tudo bem? Vamos falar de história? Vamos terminar o capítulo 3? Então, hoje nós vamos falar da página 62 até a página 69. E na página 62 a 69, nós temos aí a unidade 2, que ainda é sobre a formação da cidadania. Então, por isso, nós vamos iniciar o nosso capítulo 3. Iniciar não. Dentro do capítulo 3, nós vamos encerrar da página 62 até a página 69. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós estamos então no capítulo 3. Respeitar é diferente. E dentro do capítulo 3, agora nós vamos para a página 62. Na página 62, é mais ou menos um resumo daquilo que nós estudamos no vídeo passado. Então, agora é finalizando o nosso capítulo aí com algumas informações e mais alguns exercícios. Então, vamos lá. Tecendo saberes. Neste capítulo, você estudou povos indígenas, africanos e europeus. Cada sociedade produziu objeto que hoje consideramos obras de arte, com características próprias e que estão ligadas à história de cada um desses povos. As imagens que vocês estão vendo agora são exemplos produzidos por alguns desses povos. Então, olha essa escultura aí desse rosto de uma mulher. É uma escultura feita em bronze, produzida por um povo chamado de Yoruba, na África, lá no século XIX, e representa a cabeça da rainha Ifé, cidade que hoje pertence à Nigéria, certo? Então, feita em sua homenagem. Já essa outra imagem vermelha, grandona aí, é um manto feito pelos indígenas da tribo Tupinambá no século XVII. Tem 1,27 m de altura e produzidas com as penas de um pássaro chamado guará. Imagina quantos pássaros ficaram sem pena, né, para fazer esse manto aí de 1 metro, quase 1,30 m. E depois na página 66, né, tem um retrato do rei de Portugal no século XV, né, é o Dom João II. Então esse retrato aí foi feito usando tinta a óleo, né, sobre um painel. Então, nós contamos as histórias, né, tradições religiosas e culturais, né? Então, aí nós estamos praticamente encerrando o capítulo 3. E na página 63 tem a pergunta aí, né? O que há em comum entre a escultura africana e o retrato português? Em grupo, aí nesse caso, né, você vai fazer sozinho, preenche o quadro a seguir com as informações de cada obra. Então, você vai pôr o nome dos 3 objetos, quais foram os locais de origem, quais foram os períodos em que foram feitos e quais os materiais usados, né, usados para fazer a obra. Tudo bem? E no exercício 3, né, pesquisar em livros, revistas, jornais ou na internet outros exemplos de obras de arte dos povos abordados nesse capítulo, né, de acordo com as tradições religiosas e culturais. Tudo bem? Então agora nós vamos para a página 64 abordar mais um conteúdo que é o conteúdo do respeito. Olha aí, página 64. Os princípios do respeito aos outros. Como já estudamos, foi o encontro de culturas muito diferentes que deu origem à cultura brasileira. Os povos indígenas africanos e europeus que formaram o Brasil estavam organizados de formas diversas. O encontro desses povos permitiu a criação de uma cultura rica e variada. Por isso que a nossa cultura é misturada. De acordo lá como nós fomos colonizados por vários povos diferentes, né? Então, nós tivemos uma cultura aí muito rica por ser uma cultura diversificada, variada, né? De vários povos. Porém, o encontro não foi pacífico. Os povos indígenas e os escravizados africanos sofreram violências provocadas pelos portugueses. Lembra lá no início? Né? Os índios e os africanos, né, foram escravizados, né, sofreram violências
para trabalhar inicialmente até para os portugueses, e na história do mundo nessa época, isso era uma prática muito comum, a escravidão e a violência, por conta dos os portugueses que eram brancos, eles achavam que era uma raça de ser humano mais evoluída do que os negros, né? Por isso que nós temos hoje problemas, né, com relação à raça negra, os japoneses também, vamos dizer, raça amarela, né? Estes problemas com relação aí à falta de respeito, né? Então vamos lá, vamos continuar a leitura aí. Acompanha comigo na página 64. Nós vamos para o segundo parágrafo, na terceira frase. Uma das justificativas para a violência era a necessidade de cristianizar africanos e indígenas, com os portugueses buscando impor sua cultura. Naquela época, né, na época lá de 1500, né, quando os portugueses chegaram ao país, né, ao Brasil, 30 anos depois, né, lá na verdade em 1527, ocorreu a Igreja Católica, isso é história, tá? Na Igreja Católica ocorreu aí uma mudança, né? Martinho Lutero, ela criou, né, a revolta protestantista, que da igreja, da religião católica, teve as religiões que são chamadas de protestantes. Vamos entender hoje mais ou menos que seriam os evangélicos, tá? Isso aí é história, aconteceu essa divisão por conta de que Martinho Lutero tinha outras, não concordava com algumas ideias que naquele momento a doutrina da Igreja Católica colocava, certo? E aí aconteceu que o mundo começou a perder fiéis da Igreja Católica. Então, aproveitando isso, né, teve um católico, né? Ele participou de uma guerra e aí ele ficou gravemente ferido, né, nessa guerra, e aí ele se converteu, né, para Deus, né, no cristianismo, certo? Ele é chamado de Inácio de Loyola e hoje pela Igreja Católica ele é conhecido como Santo Inácio de Loyola. Ele fundou uma companhia chamada Companhia de Jesus, que justamente por perder bastantes fiéis no mundo por conta dessa reforma chamada Reforma Protestante, né? Então a Igreja Católica precisava naquele momento ganhar mais fiéis. E então foi aí que, criada a Companhia de Jesus, apareceram os padres jesuítas. Lembra dos jesuítas? Então, lá para 1530, 30 anos depois, 3 anos depois da Reforma Protestantista, então tinha as grandes navegações, já aconteciam antes, porque eu estou falando de 1530. E em 1500, dia 22 de abril, o Brasil foi conhecido, né, conquistado pelos portugueses. Então, há 30 anos atrás, até por conta das especiarias, né, que naquela época valiam muito dinheiro, e eles já sabiam que existia o Brasil, né? Então eles já vieram para cá, e na carta, quando eles vieram em 1500, tinha um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. Ele escreveu uma carta para o rei de Portugal, né? Dom Manuel VI. Esse Dom Manuel, ele recebeu uma carta que Pero Vaz escreveu durante os 9 dias que ele ficou aqui no país. Ele ficou aqui por 9 dias. E aí ele escreveu que era um país que aparentemente não tinha muitas riquezas, porque também precisava de ouro, né? Até depois descobriu o pau-brasil, né? Que foi uma das primeiras matérias-primas que mudaram a história do nosso país para como ela é hoje. Né? Primeiro foi o pau-brasil, depois foi a cana-de-açúcar, aí depois foi o ouro e depois o café, as principais, tá? Que contam a história do Brasil aí até vocês verem hoje, certo? Mas vamos lá, voltando à história.
Então, por não ter essa visão dos portugueses que não tinha muita riqueza, né, já em 1530 a história mudou. Então vieram mais navegações, né, mais navios para cá, e nesses navios vieram os padres jesuítas. E esses padres jesuítas começaram a catequizar os índios, certo? É lógico que não são todos que usavam violência, tá? Não estou dizendo que os padres usavam violências, mas o texto aí no livro, né, estava lá falando que uma das justificativas para a violência era a necessidade de cristianizar africanos e indígenas, com os portugueses buscando impor sua cultura. Então eles vieram, primeiro aprenderam a língua, né? Eram várias línguas, uma delas é Tupi-Guarani, e a partir daí eles começaram, inclusive o padre José de Anchieta foi um desses. Eles começaram a primeiro entender como que era a linguagem dos índios, o Tupi-Guarani. Inclusive ele escreveu o primeiro manual de Tupi-Guarani, né? Manual tipo um dicionário no Brasil. E aí, a partir daí, eles começaram a mostrar, né, o Deus, o cristianismo para os índios. Né? Porque os índios tinham os seus deuses com relação à natureza, né? A Deus terra, né? A Deus água, enfim, certo? Então, aí foi o que só esse pedacinho da história, que é história, tá? Isso já aconteceu, tá? Então, em nenhum momento eu estou querendo que você entenda que eu estou querendo fazer vocês mudarem de religião. Não é mudar de religião, é mostrar o que aconteceu naquela época na história, tá bom? Tá? E aí, até é interessante porque muita gente às vezes acredita, acha que quando nós temos aula de religião, ou quando nós falamos sobre religião, muita gente acha que a gente está querendo mostrar que a nossa é melhor, e não é essa a intenção. Cada um acredita, né, tem a sua religião, né, de acordo com aquilo que acredita, por questões até da família, ou você mesmo encontrando com Deus, né? Deus é bom, aquilo que você faz praticando bem é o que vale a pena, é o que importa. E a gente tem que aprender a respeitar. E é isso que é chamado, é ter tolerância. E vocês sabem que ainda existe muita intolerância. Olha só o terceiro parágrafo da página 64. A intolerância, né, não aceitar, né, as escolhas daquela pessoa só porque é diferente da sua, né? A intolerância com outras culturas não ocorreu apenas no passado. Atualmente há muitos exemplos de preconceito racial por conta da cor, da pele e religioso no Brasil. Por isso é muito importante adotar medidas para que sempre haja respeito às diferentes práticas, crenças e culturas. Existem vários tipos de religiões. Nós vimos num vídeo passado de história que eu mostrei lá as 8 maiores religiões pela quantidade de pessoas adeptas, né? Não é porque, por exemplo, uma pessoa é espírita ou uma pessoa é umbandista que tem a religião Umbanda, né? Ou aquela que faz parte da religião do Candomblé, que são religiões de origem africana, não o espiritismo, o umbandismo e o candomblé. Né? São religiões de raízes de histórias africanas. Né? Não é porque a pessoa tem essa religião que eu preciso agredir essa pessoa ou não conversar com ela, alguma coisa nesse intuito, né? Dessa forma. É uma forma de preconceito. E nós não temos que ter preconceito só porque ela escolheu, ela faz parte daquela religião ou torce para aquele time de futebol, entende? Ter algum tipo de escolha diferente da sua. Muita gente não gosta. Até, por exemplo, que nós vamos ver na página 65 sobre a homofobia, que é o preconceito contra pessoas homossexuais, certo? Então, essa ideia desse capítulo, né, lá, o título dele, os princípios do respeito aos outros, é você ter respeito. Você pode não gostar da escolha da outra pessoa, mas você tem que respeitar. Só porque a pessoa tem uma escolha diferente da sua, não quer dizer que você sempre está certo.
Às vezes nenhum dos dois estão certos ou os dois estão certos. Entendeu? Então, você aprender a respeitar, né, a palavra principal dessa informação, desse capítulo aí, desse momento, é a palavra respeito. Entendeu? Então, olha lá, exercício 1. Converse com o seu professor, no caso, você vai conversar com a sua família, né, sobre as formas de respeitar as diferenças culturais, por exemplo, dentro da escola. Porque dentro de casa, geralmente, as pessoas que moram na mesma casa, elas fazem parte da religião. Da mesma religião. Vou dar um exemplo sobre religião. É óbvio que pode ter famílias que cada um tem uma religião diferente, certo? Mas o exercício 1 está pedindo, e você vai escrever no caderno, né, página 64, exercício 1, quais são as formas de respeito e as diferenças culturais que você pode encontrar com seus amigos, que vocês, por exemplo, na sua rua, né, ou na sua família, porque também pode ter parentes, né? Eu tenho parentes, por exemplo, eu sou católico e tenho parentes que são evangélicos. Tenho uma prima que é umbandista, né, que quem faz parte da religião do Umbanda, né? Tem evangélicos, certo? São de religiões diferentes, né? E são da minha família, eu respeito do mesmo jeito se fosse qualquer outra pessoa. Então, exercício 1, eu quero que você escreva quais são as formas, né, que nós temos que usar para respeitar as pessoas que você conhece que têm diferenças culturais, aí, diferentes culturas. Tá? Tanto em time de futebol quanto religião, não importa. Tá? 2. Essa pintura ao lado aí é chamada regra de ouro. Certo? Então, a pintura de Norman Rockwell ao lado mostra a ideia de intolerância em relação a todas as culturas. Explique a razão disso. Então, olha a imagem e explique o que essa obra está querendo nos mostrar. Tá? E escreva uma frase sobre a palavra tolerância. Tá vendo? Fácil, né? Exercício 1, 2 e 3. Agora a página 65, quando eu estava falando de homofobia, agora que nós vamos falar sobre isso. Há pessoas que não gostam da diversidade cultural do Brasil, principalmente quando se abordam as heranças africanas e indígenas. Esse comportamento se mostra intolerante, isso é, não suporta a diferença de opinião, de religião, cultura ou personalidade. A intolerância se manifesta no preconceito e nas diversas formas de violência que impedem que muitas pessoas vivam de forma digna. Exemplos de intolerância são a homofobia, o machismo e o preconceito contra pessoas com deficiência, além do preconceito racial e contra as religiões afro-brasileiras. Homofobia, preconceito contra pessoas homossexuais. Uma das manifestações mais comuns de preconceito é o bullying. Esse nome é utilizado para indicar atos agressivos como xingamentos e intimidações feitos com frequência contra determinadas pessoas ou grupos e muito comum nas escolas. Quando um ou mais alunos xingam e ameaçam sempre as mesmas pessoas por causa de sua orientação sexual, cor da pele, ou por ser menina ou por ser menino, já está ocorrendo bullying. O bullying é visto como pelos praticantes como brincadeiras inofensivas. Xingar a pessoa ali, ou ela está passando no corredor toda vez você coloca o pé para ela tropeçar. Vocês já entendem o que é bullying, né? Então, o bullying é visto pelos praticantes como brincadeiras inofensivas. Eu só coloquei o pé. Só brinquei com ele. Para mim é uma brincadeira. Mas para aquele que está sofrendo, ela está sofrendo essa atitude, ela realmente fica triste. E isso acontece muito. Não só na escola, que é um exemplo nas escolas. Ainda acontece no mundo, porque o mundo ainda é racista. O mundo ainda sofre preconceito. Entendeu? Eu vou dar um exemplo de um jogo de futebol que eu assisti na Europa, que é mais antiga do que o Brasil, né? Lá tem muitos anos, o Brasil tem 520 anos agora,
né, desde da chegada dos portugueses, né, na verdade ele tem muito mais porque nós temos antepassados indígenas, né, que vieram muito antes dos portugueses. Mas contando a história aí de 1500 para frente, o Brasil é muito novo. E então, por que eu quero dizer que o Brasil é muito novo? Quando você compara, por exemplo, o Brasil com outros países europeus que são muito mais antigos, quanto mais tempo eles vivem em sociedade, eles tendem a se comportar igual nós chamamos de países de primeiro mundo, onde eles têm muita educação, né? Eles, por exemplo, um simples ato de jogar o papel no cesto de lixo, né? A pessoa guarda no bolso ou segura até achar uma lixeira e joga. Não porque ele vai tomar uma multa, porque lá ele pode tomar uma multa, mas ele sabe que o certo é fazer isso. Alguns comportamentos que eles já têm, que eles aprenderam. E um deles é respeitar as outras pessoas. Só que mesmo assim, nesses países mais antigos, num jogo de futebol, teve uns torcedores que jogaram banana no campo. Banana para simbolizar aí, no caso de um jogador negro, como se ele associasse ele a um macaco. Isso é um bullying. Isso é uma forma de preconceito, que até é estranho, né? Não chega a ser como, por exemplo, colocar o pé para a pessoa tropeçar, né? Não, só para ele tropeçar, tal, né? Nem com o intuito de machucar, mas jogar uma banana para tentar chamar a outra pessoa de macaco é uma coisa muito séria. Inclusive, o desfecho dessa história é a torcida daquele time, o time sofreu uma punição. Os outros 2, 3, 4 jogos, não lembro qual foi essa punição, quantos jogos, mas a torcida não pôde assistir o jogo do time porque o estádio ficou fechado e não teve nenhum torcedor que podia entrar para assistir o jogo. O time tomou uma punição fora uma multa em dinheiro. Então é muito sério, por isso que esse capítulo sobre respeito é importante, porque é muito sério a gente aprender a respeitar. Entendeu? Então, vou reler de novo o parágrafo aqui do bullying. O bullying é visto pelos praticantes como brincadeiras inofensivas, mas os alvos podem sofrer muito. Por isso, para que exista respeito à diversidade, é muito importante combater o bullying sempre que ele ocorrer. E não com violência, e sim conversando com a pessoa, né? Se não der certo, se for na escola, conversar com o professor, conversar com a direção, entendeu? Conversar, porque a escola ela está preparada para lidar com o bullying. Só que às vezes o bullying acontece e nós professores não vemos. Porque a gente não vê o que acontece, não dá para ver todo o tempo. E isso às vezes acontece no intervalo, num cantinho, entendeu? Então, não tem como a escola saber se está... quem sofreu o bullying tem que falar. Porque se você está sofrendo bullying, você sabe o quanto é ruim para você. Olha esse quadrinho do lado. Eu gostaria de explicar, mas eu quero que vocês tentem entender o que se passa nessa história. Tá? Eu achei ela muito interessante porque mostra direitinho uma situação. E essa situação, essa mensagem que esse quadrinho quer passar, é o que está na pergunta 1. Qual a mensagem dos quadrinhos aí, esses quadrinhos azuis? E a segunda eu quero que vocês coloquem no caderno, mas não precisa, tá? Colocar nome. Mas você já viu bullying? Já presenciou bullying dentro da escola? Então, não tem como conversar com os seus colegas, né, sobre a situação, mas você pode escrever a situação, tá? E se você quiser, não precisa pôr o nome da pessoa. Só que eu quero que depois, você viu o que aconteceu com ela, e aí eu gostaria que você colocasse como evitar que ela se repita. O que, na verdade, precisaria, o que você faria para tentar resolver essa situação? Evitar com que o bullying ele se repetisse, no caso, nessa cena que você presenciou na escola. Tá bom? Tudo bem? Então vamos continuar. Vamos para a página 86, ou 66, vixe, 86 não, 66. Na página 66 e continuar sobre esse capítulo que é o princípio
respeito aos outros. Então vamos lá, página 66. O respeito pela cultura de outros povos e grupos sociais também envolve o direito de viver nas terras de seus ancestrais. Atualmente, muitos povos indígenas continuam sofrendo com violência provocada pelos não indígenas sendo expulsos de suas terras. Olha esse exemplo aí, que é sobre os Guarani Kaiowá, certo? Ajude as crianças Guarani Kaiowá. Já imaginou se alguém te expulsasse da sua própria casa? Do lugar em que viveram seus pais, seus avós, seus bisavós? É isso que está acontecendo hoje com as crianças Guarani Kaiowá, no sul do Mato Grosso do Sul. No passado, esse povo, assim como outros povos no Brasil, foi expulso de suas casas e terras, passando a viver em acampamentos na beira da estrada. Hoje, a luta dos Guarani Kaiowá é para retomar seus territórios nacionais, os Tecorra, que pode criar e poder criar suas crianças de acordo com seu modo de vida. É o caso da comunidade indígena Curuçu-Ambá, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Os indígenas, cansados de viver em acampamentos longe de suas casas, retomaram a área pacificamente em junho de 2015, mas logo depois foram expulsos de lá com muita violência pelos fazendeiros. De acordo com o texto, o que aconteceu com os Guarani Kaiowá em 2015? É só ler o texto de novo, ouvir de novo o texto aqui que você consegue responder o exercício 1. 2. Com base no texto, então está no texto, é possível dizer que a sociedade brasileira respeita os direitos dos povos indígenas hoje, no presente? Então, pensa aí e escreve direitinho a sua resposta. Página 67. Os grupos indígenas plantavam e ainda plantam roças perto de suas aldeias. A técnica mais usada para fazer a plantação chama-se coivara. Conheça essa técnica no texto a seguir. Como que se faz a agricultura coivara? Primeiro derruba-se um trecho do mato não muito grande. Depois de deixar o mato derrubado e secar por um tempo, coloca-se fogo que limpa a área e cobre de cinzas. Em seguida, faz-se a limpeza da roça, tirando galhos e restos de árvores que não queimaram bem. Com as primeiras chuvas, plantam-se na mesma roça diferentes espécies, como milho, feijão, mandioca, batata, cará, que é mais ou menos um outro tipo de mandioca também, de batata. Esse é um jeito de garantir a fertilidade do solo e evitar pragas. Depois é só manter a roça limpa. O impacto ambiental que essa técnica provoca, quando praticada por indígenas, é pequeno, porque nunca se derruba uma área grande. E além disso, depois de alguns anos, a roça pode ser abandonada e a floresta volta a crescer. Apesar de que, uma coisa importante falar, que uma área quando pega fogo, quando você coloca fogo numa área, naquele lugar ali, ela vai perdendo os seus nutrientes, porque a queimada também traz problema para o solo. Mas é o que o texto está dizendo, como é uma área pequena, e depois a própria área volta sozinho a se restabelecer, tá? Mas é importante falar que grandes áreas, quando pega grandes queimadas, o solo vai ficando estéril, aí acaba não nascendo nada depois, tá? Mas não é o caso dos coivara, tá bom? A coivara, quando é praticada por não indígenas, é muito criticada por ambientalistas. O uso dessa técnica em plantações comerciais enfraquece o solo, prejudica a fauna, os animais e a flora, piora a qualidade do ar e ainda aumenta o risco de incêndio nas áreas próximas. Os agricultores não indígenas só podem utilizar a coivara na agricultura com permissão especial do governo. Então, em casa, vai fazer no caderno uma forma, um desenho, uma ilustração do método de coivara utilizado pelos indígenas. Então, ela vai fazer o desenho lá. Escreve página 67, exercício 1 e faz o desenho. 2. A coivara pode ser considerada uma prática prejudicial para a natureza. Então, já tem a resposta aí, mais aquilo que eu falei. Então, escreve aí no livro a resposta para essa pergunta.
Página 68. Muitos aspectos da agricultura de negros escravizados sofreram discriminação no passado. Um exemplo é a capoeira, mistura de luta esportiva e dança desenvolvida pelos africanos escravizados. Acredita-se que ela seja praticada no Brasil desde o século XVIII, como forma de divertimento e defesa. Porém, até a década de 1930, não era permitido que as pessoas jogassem capoeira livremente. A prática da capoeira era proibida e considerada um crime por ser um dos principais exemplos de resistência e escravidão dentro da cultura afro-brasileira. Mesmo após a liberação, seus praticantes ainda sofriam com discriminação racial. E com esse preconceito da classe, com o preconceito de serem negros, pois seus praticantes eram em geral pobres também. Em nossos dias a capoeira se tornou muito popular, mas o preconceito contra a cultura afro-brasileira ainda acontece, ainda persiste. Olha essa aquarela sobre papel aí, de negros lutando. Olha que legal esse desenho aí, de Augustus Early. Feito em 1824. Olha quanto tempo foi feito. Descreva o que mais chamou a atenção nessa imagem aí, nessa gravura. Depois compare no exercício 2 a prática da capoeira no período da escravidão no Brasil com a dos dias de hoje. Tudo bem? Página 69. Em 1937, o governo brasileiro legalizou a prática da capoeira, reconhecendo sua importância para a cultura do país. Ainda assim, demorou muito tempo para que a capoeira fosse reconhecida como uma importante manifestação cultural brasileira. Isso só aconteceu nas últimas décadas do século XX, quando surgiram academias de capoeira por todo o país. Em 2008, a capoeira foi reconhecida pelo governo como um patrimônio cultural imaterial no Brasil. Ela passou a ser vista como um aspecto positivo de nossa cultura e que deve ser preservado. Assim, a capoeira é um exemplo de luta e resistência dos afrodescendentes pelas suas manifestações culturais. Também serve como exemplo de como respeitar a cultura de todos e valorizar a diversidade brasileira. Olha aí uma imagem aí, de pessoas jogando capoeira lá na cidade de Salvador. É uma imagem de 2016. Então, você sozinho vai pesquisar algumas das principais características da capoeira e em seguida anote as suas descobertas no livro para depois eu receber a foto e a gente poder depois discutir isso daí em grupo. Vou pegar as respostas de cada um e vou postar para vocês verem em grupo. Tudo bem? Então a parte aí das tradições religiosas e tradições culturais, nós vamos encerrar ela por aqui. Então é isso. Hoje nós tivemos aí uma aulinha de história. Nós terminamos o capítulo 3 e nós vamos depois agora no próximo vídeo iniciar o capítulo 4. Tá certo? Então, por aqui eu me despeço. Assiste, se não lembrar, não conseguir fazer o exercício, assiste de novo, entre em contato com o professor, leia mais de uma vez o seu livro, porque a maioria das respostas estão nos textos, então leia e tente interpretar o texto. Por isso que vocês viram lá texto informativo em português. Artigo de opinião agora, para você ler e entender aquilo que está escrito. Porque você vai usar nas outras disciplinas. Aí, você vai precisar usar em história a informação que o texto está te dando para você responder as suas perguntas. Ok? Então, não se esqueça. Muito obrigado. Fique em casa. Se sair, usa máscara, álcool gel e tudo aquilo que eu já falei em todos os outros vídeos. Tudo bem? Muito obrigado. Um beijão e até o nosso próximo vídeo. Tchau!